Se bem que a gente fala, né, 6 da tarde, tinha uma música do Ed Mota falando, nesse calor das 6 da tarde. Eu sempre lembro dessa música para saber se entre 6 e 7 a gente fala boa tarde ou boa noite, mas é boa tarde. Lá de onde vem a gente fala tardinha, né? Esse horário não é tarde nem noite, é tardinha. Então, boa tardinha para vocês. Obrigado de coração, muito obrigado de coração por esperarem até essa hora para a gente poder conversar um pouquinho sobre comunicação, sobre oratória, sobre neurocomunicação, para tentar entender o que é isso. Neurocomunicação no cenário corporativo, falando para vocês que estão aqui na maior feira brasileira, ou na maior feira do Brasil, ou numa das maiores feiras do Brasil, de empreendedorismo. Vocês que já ouviram aqui tantas falas maravilhosas de pessoas maravilhosas sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre inovação, sobre novos mercados. Tanta gente espetacular, falando tanta coisa espetacular que a gente fica ouvindo. Eu fiquei ali escutando essas pessoas falando e a gente, em determinados momentos, até pensa, será que eu tenho roupa para essa festa? Né? A gente vê um Zé Marques, um Seabra falando, mas, poxa, esses caras ensinam para a gente, isso é bom, isso impulsiona a gente também a querer participar desse debate e, na medida daquilo que a gente viveu, tentar trazer alguma coisa. Neurocomunicação no cenário corporativo, da gestão de pessoas ao C-Level. Por que da gestão de pessoas ao C-Level? Porque já dizia aquele senhorzinho gordo de cabelo branco, né? Quem não comunica se trumbica. Comunicação vale para todo mundo. Eu vinha conversando com um amigo há algumas horas, falando para ele sobre isso. A gente tem um gap hoje em dia, uma dificuldade de se comunicar que vale para todo mundo, né? Vocês todos são do mercado empresarial. Eu imagino que aqui a gente vai ter uma diversidade muito grande de áreas. E vocês sabem que a gente tem uma dificuldade de conversar com aquela pessoa lá da ponta, que é quem justifica a existência de vocês, que é o consumidor final, para quem trabalha com serviço, que usa, para quem trabalha com produto, que compra. A gente tem uma necessidade de se comunicar com essa pessoa. Mas você também tem uma necessidade de se comunicar com a pessoa que trabalha para você, não é? Ou para quem não é dono do negócio, tem uma dificuldade de conversar com quem manda em você, manda entre aspas, para quem determina ou gere aquilo que o Fernando com muita propriedade chamou de ecossistema. A gente puxa esse conceito da biologia para o empreendedorismo naquilo que a gente chama de transferência semiótica, né, que é o uso de um conceito de uma área de conhecimento noutra área de conhecimento. A gente pega um conceito de um quadrado e puxa para cá. Ecossistema vem da biologia, a gente trata aqui no empreendedorismo, da mesma maneira que a gente faz com várias outras coisas, por exemplo, transparência. Né? Transparência é um conceito da ótica. Né? Transparência ela é do vidro, mas a gente usa transparência, por exemplo, no comportamento, no serviço público. Eu sou transparente contigo na medida que eu te falo a verdade, mas a transparência não é um conceito do comportamento, é um conceito da ótica, isso é transferência semiótica. Pois bem, como que a gente vai tentar abordar uma coisa que é tão ampla, que vai desde do CEO, do CFO, do CPO, até o cara que está lá no balcão conversando com o cliente? Vamos começar tentando mostrar para vocês uma imagem que é bem conhecida. Talvez alguém aqui, talvez não se lembre, talvez os mais novos, mas acho que a maioria vai se lembrar. Isso aqui é uma imagem das Crônicas de Nárnia. Um filme maravilhoso. Quem não viu deve ver. Isso aqui é uma das coisas mais obrigatórias da história de cinema. O autor disso, as Crônicas de Nárnia, são, na verdade, um filme derivado de um livro. O autor desse livro é um cara chamado C.S. Lewis. Esse cara, depois de escrever as Crônicas de Nárnia, se converteu ao cristianismo e se tornou um dos maiores escritores de teologia da história. Não teólogos de formação. Escreveu muitos livros de teologia. Um deles, a sua obra-prima de teologia o Cristianismo Vive. Mas há uma obra dele, fantástica, este é C.S. Lewis, há uma obra dele fantástica que tem o seguinte título: Cartas de um Demônio a um Jovem Aprendiz. São cartas que um demônio supostamente escreve a uma pessoa aqui da Terra, ensinando a um pequeno demônio, um demônio aprendiz na Terra, ensinando como esse demônio deve educar os humanos para que os humanos não vivam felizes. Veja só que interessante, são várias cartas. Ele vai. E existe uma carta nesse livro, a 15ª, para ser exato, em que ele ensina para o demônio aprendiz
que ele deve orientar os seres humanos a não olharem para trás e nem para frente. Por quê? Porque para trás, os seres humanos, aliás, que eles devem nunca olharem para o presente, devem olhar ou para trás ou para frente. Por quê? Porque para trás eles só vão encontrar ressentimentos, frustrações por erros cometidos, as falhas. No futuro eles vão encontrar o incerto. Por que não olhar para o presente? Porque no presente eu realizo, no presente eu faço. No presente você comprou essa camisa bonita que você está vestindo, parabéns por ela. Você deve ter se jubilado quando comprou a camisa, quando vestiu a primeira vez. Não gostou quando comprou? Não foi um prazer ter comprado? Eu imagino que tenha sido. Gostou quando comprou? Foi um prazer. Foi um prazer hoje ter saído de casa, vestido a camisa e se sentido belo com ela, não foi? É um prazer da vida. A vaidade é um prazer da vida, é um bom prazer da vida. Ela em excesso faz mal, mas ela é um bom prazer da vida. Isso acontece no presente enquanto você vive. E ele ensina ao aprendiz, ao demônio aprendiz, não deixe eles viverem o presente. E ele diz mais, não deixe nem viverem no passado, porque o passado tem muito ressentimento, muita tristeza, mas lá tem uma coisa que é a boa recordação. E o arrependimento, isso faz bem. Faça com que eles vivam só para o futuro, porque no futuro só há incerteza, e da incerteza vem a ansiedade. Por que eu trago isso? Porque nós estamos falando agora do presente, 2025, final do primeiro quarto do nosso século. Estamos na era da IA e vivemos consumindo desgraçadamente o nosso presente. Mas temos que conversar com o futuro. Um dado interessante que o Fernando trouxe, a cada 3 meses, o senhor compra o seu celular hoje, na loja daqui a 3 meses. A tecnologia dele já está equivalente à metade da tecnologia de então. Isso não foi combinado, eu já tinha preparado isso, mas de fato, um dado interessante que foi comentado aqui, é sobre a Netflix. A Netflix de fato fornecia filmes em DVD no mercado americano. Ela trabalhava com isso. E essa história que o Fernando contou, que o Sebra contou, eu queria destrinchar um pouco mais ela, sobre a quebra da Netflix no passado. A Netflix trabalhava com filmes assim. As pessoas ligavam para a Netflix mandava pelo correio o DVD num pacotinho com o mesmo logo da Netflix que a senhora tem na sua casa, só que quando ligava o DVD não fazia tum-dum. Você simplesmente colocava o DVD e assistia o filme. E era descartável. Inclusive vinha um aviso, não devolva isso para nós, porque era lixo. Você ficava com o DVD pro resto da vida. Era o começo do streaming, era um streaming particular. E eles tentaram se livrar disso. O que o CEO da Netflix fez? Ele criou um braço da Netflix, específico para os filmes de correio, e um braço específico para o streaming, chamado Qwikster. Ou seja, alguém aqui conhece, já ouviu falar na história do Qwikster? O Qwikster foi a quase falência da Netflix. E ele fez isso mandando um e-mail para todos os usuários. Um e-mail autoexplicativo, dizendo tudo, só que era um e-mail frio. O nome da senhora? Seu nome? Oi? Noiva? Senhora Noiva, usuária da Netflix, a partir do dia de amanhã, a senhora não mais usufruirá dos 2 serviços. A senhora usufruirá do serviço de streaming pela Netflix e do serviço de entregas em domicílio pelo Qwikster, podendo fazer assinatura através deste botão. Ponto. Caiu bem para a senhora que é minha assinante? Não, né? Está gelado. Qual foi o produto disso? Em 3 meses, a Netflix perdeu 800 mil assinantes. E as suas ações caíram 77% na bolsa. Foi isso que levou a Netflix a ir conversar com a Blockbuster para tentar vender. Qual foi a solução da Netflix quando ela não conseguiu vender? Mudar o seu comportamento. Por que a Netflix hoje te manda e-mail perguntando se você concorda com o que ela vai fazer? Olha, por favor, eu vou fazer uma modificação aqui no layout da minha página. Faz sentido para você? Ficou boa a página? Você gostou? Se não gostou, manda para a gente vai te dar um feedback. Isso virou cultura, filosofia institucional e corporativa da Netflix. A partir daquilo, eles aprenderam a se neurocomunicar com os seus clientes. Eles aprenderam a usar o cérebro para comunicar com seus clientes. Não é só falar, não é só mandar uma mensagem escrita, não é só se movimentar. Não é uma questão da comunicação ser verbal,
ser transcrita por palavras ou ser dita. Esqueçam esse conceito. Já ouviram aquela regra do 7, 38, 55, que faz uma continha louca lá, que no final dá 100, e explicam para nós que a linguagem gestual vale muito mais do que a linguagem corporal por conta dessa conta louca, e no final das contas você deve estudar uma coisa chamada programação neurolinguística, porque isso te ensina a usar o corpo e movimentando o corpo bastante. Quanto mais você movimentar o corpo, mais você conquista a sua plateia. Igual aquele personagem do Spectreman, que era um macaco que ele falava para cada palavra tinha 3 gestos. Já viram essa conta? Essa conta é do final da década de 60. Nós vimos um dos maiores mentores empresariais do Brasil aqui, fica 1 hora nos ensinando que se nós não inovarmos, nós morremos. Por que no diálogo com as pessoas nós não vamos inovar? Nós vamos usar uma conta de alguém da década de 60 para gerir um modelo que eu vou utilizar para me comunicar com o senhor? Faz sentido para o senhor? Isso está meio soando receita pronta para 8 bilhões de pessoas. Será que o pensamento grego não está mais correto? Lá no templo de Apolo já dizia, conhece a ti mesmo. E Sócrates, que frequentava aquele templo, dizia, eu, que era dito pela Pitonisa, o homem mais sábio do mundo, dizia, eu só sei que eu nada sei. Será que aquela fórmula de 60 vale para todos nós? Esse cérebro nosso ele tem 3 partes. Uma parte reptiliana, que todo animal tem, serve para viver, funciona para mover-nos a nos alimentarmos. O sistema excretor nos move para o sexo, as necessidades fundamentais. Uma segunda parte que é o sistema límbico, que é a parte emocional. Aí a gente começa já a se aproximar dos outros mamíferos, os mamíferos também têm isso. E tem aquela parte que nos diferencia dos demais, que ela fica bem aqui na frente, bem nas têmporas, aqui, bem atrás da testa, que é a região neocortical. Neo de novo, cortical de córtex, é o novo córtex, é a parte mais nova da linha evolutiva dos animais, nossa, do Homo sapiens. Aqui nós temos o uso moderno da neurocomunicação. Exemplos práticos disso no meio corporativo. Conhecem essa marca? Isso é a Pixar. A Pixar trabalha com neurocomunicação, utilizando o que eles chamam de Brain Trust. O que é o Brain Trust? A verdade através da exposição das suas ideias. É um brainstorming através do qual nós, que somos membros de uma mesa que vai ter que discutir uma determinada ideia, temos um ajuste. Nós vamos expor o que a gente pensa. Só que o senhor vai dizer o que o senhor pensa sobre o produto que eu estou apresentando. E eu vou aceitar o que o senhor está dizendo. O senhor vai dizer, eu acho que o produto que o senhor está apresentando, que você está apresentando, está ruim porque a borda está mal feita. É o que Jobs fazia já na Apple. Ele chegava, apresentava um produto que tinha sido elaborado por 6 meses pelos melhores engenheiros do mundo. Ele falava, volta tudo, porque eu quero canto redondo. Canto quadrado é feio. E voltava. E é por isso que o iPhone é bonito. E depois a Samsung imitou. É por isso. Só que eles fazem isso com um senso de verdade. É a clareza que faz com que as pessoas lidem bem com isso. A senhora prefere uma mentira contada com educação, uma verdade dita com firmeza. A verdade dita com firmeza. Quem que não prefere a verdade? Outro exemplo. Opa, pulei sem querer. Vou tentar voltar, se não der eu fico. Vou conseguir. Na Amazon, eles têm o costume, Jeff Bezos estabeleceu isso, da cadeira vazia. Nas reuniões eles têm sempre uma cadeira vazia para quê? Para simbolizar o cliente. Sabiam disso? Jeff Bezos estabeleceu isso na apresentação do produto final, dos produtos finais da Amazon, sempre há uma cadeira vazia para representar o cliente, para que o cliente seja ali representado. Esses conceitos de utilização do sistema límbico nos demonstram algumas coisas. Uma pesquisa da Google, por exemplo, ilustra que o agradecimento com o nome aumenta em 25% a produtividade de uma equipe. É por isso que aqui eu estou com uma equipe trabalhando comigo
Eu gostaria de agradecer, não a equipe que está trabalhando comigo, mas eu gostaria de agradecer o Homero, eu gostaria de agradecer o Eduardo. Seu nome? Lucas. Muito obrigado, Lucas, por estar aqui conosco assistindo a palestra. É a mesma coisa que eu disser obrigado, que o obrigado que eu disse no começo? Não é diferente. Isso aumenta a produtividade, isso é conexão neural. Outra pesquisa, ideias individuais, que são ideias individuais. Antes do brainstorming, você fomenta os seus colaboradores a terem ideias individuais a sós, para que eles tragam isso para o brainstorming. Isso aumenta a inovação em 41%, pesquisa do MIT. A tradução neural, o que é a tradução neural? É o conhecimento a respeito do que o outro pensa. Aumenta a capacidade e a clareza decisória em 30%. A segurança, o que é a segurança? É o que você transmite para o outro, a liberdade para que o outro diga. Pode dizer o que você pensa a respeito do ambiente de trabalho. Eu não vou te reprimir sobre isso, eu preciso da tua franqueza. É a chamada escuta ativa que a psicologia comportamental chama hoje. O desenvolvimento da capacidade escutativa desenvolve dopamina, que é o hormônio do bem-estar, e isso gera um aumento na capacidade de interação entre as pessoas. Nós temos uma série de... Opa, eu sugiro um café, meu café do Putin não dá. Tira. O Starbucks. A gente tem um histórico com esse homem, Howard Schultz, que quando o Starbucks estava também às beiras da falência, ele é fundador de Starbucks, ele voltou à posição de CEO da empresa e fechou nada menos do que 7.100 lojas, chamou 10 mil gerentes para um congresso e começou o congresso com ele numa máquina de café, servindo café para os gerentes. Ele humanizou o Starbucks e fez as pessoas perceberem de novo que tudo se tratava de servir um bom café para os outros. E ele fez com que a empresa tivesse um salto de 400% nos 5 anos seguintes no seu faturamento. Os senhores devem lembrar disso? Essa foi a época em que Satya Nadella trabalhava na Microsoft. Em 2014 ele assumiu como CEO da empresa. E quando ele assumiu como CEO da empresa, ele eliminou o conceito de eu sei para o conceito de eu aprendo. Ninguém sabe na Microsoft desde 2014. Na Microsoft, todo mundo diz, eu aprendo. O primeiro memorandum dele foi, nós somos uma empresa humana, nós precisamos nos gostar, precisamos gostar de quem compra o nosso produto e trabalhar para eles. E em anexo era um vídeo de pessoas com síndrome de Down utilizando computadores da Microsoft. Aquilo mudou o comportamento dos seus usuários e fez com que eles passassem a agir melhor. O que isso significa? Que as pessoas esquecem o que você diz, esquecem o que você faz, mas nunca esquecem como você as faz sentir. Jobs diz que, no seu famoso discurso sobre os pontos, que os pontos do passado você não recupera, os pontos do futuro você não une, você só tem o presente para fazer isso. O que você faz com a angústia do futuro? Você confia nele. Como você confia no futuro? Agindo com empatia, agindo com humanidade e se conectando às pessoas. Para se conectar com as pessoas, você precisa ter uma comunicação neuronal. Meu nome é Douglas Odegato. Eu gostaria muito de saber o nome de todos vocês, para com cada um de vocês eu ter um quarto a mais de produtividade, não na busca de um aplauso, porque isso é passageiro. Alguém que eventualmente bata uma palma, a palma silencia. Mas para ficar na memória de vocês como alguém que, com todo o coração aberto, quis trazer alguma mensagem positiva para que, se não só na empresa, mas na vida pessoal, com os filhos, com as esposas, com os maridos, com os pais, todos se comuniquem melhor. Aqui estão meus contatos, eu estou à disposição de todos. Um forte abraço. Que Deus ilumina o meu caminho para que eu possa encontrá-los novamente. Muito obrigado.